Eu não conheço nenhum pai que quer, nenhuma mãe que quer que o filho fique pobre o resto da vida, ou que o filho tenha dificuldades, entendeu? E com a minha mãe não foi diferente. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um dia especial aqui, mais uma live importante, né? Voltado para os pais. Muito obrigado pela presença que vocês tiveram ontem, foi muito boa a participação, fico muito feliz, muito mesmo, eu e o Bruno Werneck. Seguinte, né? Aqui a gente sempre a gente está discutindo estratégias para que você ajude seus filhos a entrar na universidade pública, né? Sua filha ou seu filho, sem que você tenha que gastar, primeiro, uma fortuna absurda, isso é importante, e sem que ele perca anos e anos da vida dele no cursinho, sabendo que seu filho está chateado e tal, está querendo universidade pública. E hoje, quer dizer, esse ano é um pouquinho especial, né, principalmente para o Bruno Werneck, porque ele faz 20 anos a primeira aprovação dele na universidade pública. E hoje a gente vai contar um pouquinho como que foi isso e, claro, o papel que a mãe dele teve nessa aprovação. Vai ser algo bem emocionante, eu imagino, né? Falar da mãe é algo que carrega muita emoção. O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. E hoje a gente vai falar sobre o tema. E se minha mãe não tivesse feito isso, eu nunca teria passado na universidade pública. Isso aí é um baita tema que, infelizmente, às vezes a gente só vê bem depois, às vezes, de ter saído da universidade pública. E um pouquinho pensando nisso, Bruno, para a gente começar, como é que surgiu esse desejo seu de entrar na universidade pública? Me conte um pouquinho. Cara, é o seguinte, na época eu estava fazendo estágio antigamente chamava Companhia Vale do Rio Doce, né? E hoje chama só Vale. Eu estava fazendo estágio na Vale, no interior de Minas, numa cidade chamada Conselheiro Pena. E era um estágio que eu ia fazer por causa do curso técnico, né? Então, assim, eu fiz curso técnico numa instituição federal aqui em Minas Gerais, né? No Cefet de Belo Horizonte. É muito renomado e tal. Enfim, é bem bacana, assim, abre muitas oportunidades. O pessoal da Vale foi fazer o processo seletivo lá no colégio mesmo, onde eu estudava, fiz o processo seletivo, passei e fui fazer o estágio. Eu cheguei lá para trabalhar com os técnicos, né? No primeiro dia eu fui em Governador Valadares, que era a regional da Vale, e eu conheci um engenheiro, eu lembro direitinho o nome do engenheiro, ele chama Rogério, né? Engenheiro Rogério. E os caras tinham o maior respeito pelo Rogério e tal. Ele que me recebeu, ele falou, seja muito bem-vindo, você vai trabalhar com o pessoal lá de Conselheiro Pena. E o Rogério, ele é engenheiro formado pela UFMG, né? O Rogério é engenheiro formado pela UFMG. E ele trabalhava numa sala com ar-condicionado, enfim, tinha uma mesa só para ele, era um negócio super bacana, assim, né? Ele tinha um computador na mesa dele, né, e tal. Naquela época não tinha muito computador. E aí o Rogério falou, você vai trabalhar com o pessoal lá de Conselheiro Pena, você vai trabalhar com o Ayrton, era o nome do chefe lá da sub-regional de Conselheiro Pena, né? E me explicou o trabalho, eu fui lá trabalhar, cheguei no Ayrton, e aí era um clima diferente, né? Um monte de ferramentas, assim, organizadas na sede, né, da Vale lá em Conselheiro Pena. Tinha um caminhão todo sujo de terra, porque os caras iam para o trecho. Os uniformes dos caras, né, eram todos, já dava para você ver que o uniforme era surrado de graxa, e os caras usavam umas luvas daquelas de construção civil para fazer o trabalho. Era outro esquema, era o esquema de serviço pesado, né? E eu, assim, eu nunca fui muito fã do serviço pesado, né? Eu lembro, acho que a minha mãe até usou um pouco isso para me incentivar a estudar. Depois eu posso até contar essa parte. Mas aí, eu fui trabalhar com eles e eles falaram assim, você vai trabalhar com a gente aqui, você vai fazer o estágio de técnico, então nós vamos te treinar para ser um técnico. Tá? Aí você vai sair andando no trecho com a gente e tal. Aí eu fui pro trecho o primeiro dia, né, em calor, cara, era tipo assim, a região mais quente, né, de Minas Gerais, é ali para aquele lado, né, bem perto do Espírito Santo.
e um serviço pesado e tal, e tinha que andar de caminhão, e o caminhão não tinha ar-condicionado, e também não tinha amortecedor, então a gente ia andando e o caminhão balançando pra caramba, né? E era uma confusão, assim, aquele negócio lá da Vale, né, na época. E era bem à margem do Rio Doce, né, aquele rio que teve o problema por causa do vazamento, né? Acho que foi Mariana mesmo que vazou no Rio Doce, não foi, Bruno? Você que foi, né? Foi. Foi. Você que entende aí de geografia. Mas lá é lindo, maravilhoso, a paisagem maravilhosa, o rio, aquelas montanhas, mas o serviço era pesado. Era o dia inteiro no calor e tinha que trocar manivela, né, que mexia o trilho, tinha que mexer na instalação elétrica, era um equipamento grandão, assim. Hoje um chip resolve aquilo, mas era um equipamento grandão e tal. E eu via que o serviço dos técnicos era muito pesado, né? Eles resolviam os problemas mesmo do dia a dia, quando parava um trem, e o Rogério e os outros engenheiros ficavam lá no lugar que eles trabalhavam, né? Só que sempre que tinha um problema assim mais pesado, eles recorriam para os engenheiros. Eram os engenheiros que resolviam os problemas que ninguém sabia resolver, né? E aí aquele negócio começou a ficar na minha cabeça, assim, e eu falei assim, cara, mas como é que funciona esse negócio? Ah, porque os engenheiros da UFMG, eles são muito bons, os engenheiros da Federal do Espírito Santo são muito bons, tem os engenheiros das federais, os caras começaram a falar naquele negócio. Eu tenho 2 primos engenheiros, eles não estudaram em federais, né? Eles estudaram na PUC, aqui em Minas Gerais. Mas o lance é que tinha um super respeito com esses engenheiros da UFMG, né, e da Federal do Espírito Santo, que eram os principais ali da Vale. E só tinha uma galera que esses engenheiros respeitavam mais, né? Que eles falavam assim, não, os engenheiros da Vale são os melhores do Brasil, eles só perdem para os engenheiros do ITA. Eu falei, caramba, velho, engenheiro do ITA? Inclusive o chefe da engenharia nacional da Vale é do ITA. Eu falei, caramba, velho, que bizarro. O chefe de todos os engenheiros é do ITA. Os caras da UFMG já são super respeitados aqui por essa galera, né? Os caras da Federal do Espírito Santo, mas esses caras do ITA, os caras devem ser de outro mundo, né? E o pessoal, não. E eu já tinha pensado em fazer ITA na época que eu estava no ensino médio, mas passou assim pela minha cabeça. Eu nunca fui atrás daquilo. Mas aí eu comecei a pegar uma admiração e eu falei assim, eu vou fazer engenharia. E os caras falaram, não, legal, engenharia, né? Tem aqui no Vale do Rio Doce, tem na UFMG. Eu falei assim, não vou fazer na UFMG não, eu vou fazer engenharia no ITA. Os caras riram da minha cara de uma maneira. Eles riram, parece que eu tinha contado a melhor piada do ano, entendeu? Quando eu falei que queria fazer ITA. Cara, tem até um aluno nosso aí, Gustavo Mins, que entrou aí agora. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Mas os caras riram da minha cara, e eu falei assim, não. Aí eu tinha um negócio em mim que falou assim, não, agora que eu vou fazer mesmo, né? Aí terminou o estágio, eu voltei para Belo Horizonte. Falei, não, vou estudar para o ITA agora, né? Eu vou fazer o ITA. Vou fazer o FMG aqui, né? Apesar que eu não estudei, eu vou fazer o FMG. E aí fui fazer a prova do FMG. A prova do FMG na época tinha 2 etapas. E era assim, passavam para a segunda etapa 3 candidatos por vaga. E você tinha que fazer um mínimo ali para passar, né? Era um pouco mais fácil. Aí eu não passei nem na primeira etapa do FMG, cara. Aquilo ali, eu falei, putz, se eu não passei no FMG, o que eu vou fazer no ITA? Não, vou dar um jeito. E eu acreditava muito, né? Porque eu passei muito bem no Cefet, na época que eu fiz o curso técnico, eu fui aprovado muito bem, assim. Então eu falei, não, vou fazer a prova do ITA, então, mas eu vou estudar de verdade. Eu tinha até estudado alguma coisinha em governador lá, em Conselheiro Pena, né? Mas não tinha estudado de verdade. Aí resolvi estudar, aí fui num cursinho pedir bolsa, né? Porque minha família não tinha dinheiro. Eu tinha o dinheiro que eu juntei do estágio, que dava mal para pagar a passagem de ônibus, e tinha um emprego que eu vinha trabalhando e eu juntei um dinheiro também. E aí eu fui pedir bolsa no cursinho do ITA, que tinha acabado de chegar aqui em Belo Horizonte, né? E eu não passei nesse concurso de bolsas, né? Fui mal na prova e também eu não ganhei a bolsa, né? Porque assim, não tinha muito por que os caras me darem a bolsa também, porque eu não tinha um histórico assim de grandes aprovações em outros vestibulares, né? Eu não tinha um histórico de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, essas coisas assim. E eu não tinha um grande histórico no ensino médio, né?
Então eles falaram, não, cara, não tem como te dar a bolsa. Mas eles me orientaram como que eu tinha que estudar. Falaram quais livros eu tinha que pegar e tal, como que eu estudava. Aí eu fui atrás desses livros, peguei esses livros, lembro até hoje, com um professor do Cefet, ele chama João Francisco. Foi o professor que me emprestou os livros de matemática. E eu lembro que eu comecei a estudar por esses livros, eles eram muito difíceis, assim, para mim. Eu até tenho alguns aqui na estante, né? Mas não do professor, que eu comprei depois, a gente comprou outro quadro. E eu fui estudando sozinho, né? E foi legal no início, eu comecei a aprender, até comecei a dar umas aulas particulares já com o que eu estava aprendendo, né? E foi bom, porque eu voltei para casa, eu estava trabalhando, eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? Por conta própria. E eu comecei a aprender, mas chegou uma hora que eu não estava conseguindo avançar mais, né? Nos meus estudos, eu não estava conseguindo avançar mais. Aí eu lembro até que eu estava em casa, né? Até meio triste e tal. Aí minha mãe chegou, o que foi, Bruno? Tal. Aí eu falei, olha, eu estou estudando aqui, né, tá puxado e tal, acho até que dá para passar no FMG, mas no ITA não vai dar para passar nesse ano, eu não sei se dá para passar no próximo. E eu já estava mais velho, eu já tinha 20 anos, né? Eu não podia me dar o luxo de ficar 4, 5 anos tentando. Eu tinha mais duas tentativas no máximo. Aí a minha mãe foi lá para dentro, né? Não, pode deixar, vai dar tudo certo. Aí nisso, ela foi lá no cursinho, conversou com os donos, explicou a nossa situação e tal. Ela ofereceu até de trabalhar lá no cursinho, né? Porque ela trabalhava de auxiliar serviços gerais na escola e trabalhava também de diarista. Falou, não, eu faço diário na sua casa ou aqui e tal. E os caras do cursinho estavam começando, eles também não tinham muito dinheiro para pagar diarista, não. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir uma turma agora, vamos dar uma bolsa para ele nessa turma. E foi uma turma de meio de ano, né? Então, de novo, eu entrei atrasado no cursinho, né? Aquela mesma história lá da época do Cefet, que eu entrei no meio do cursinho, eu entrei atrasado de novo e eu estava realmente atrasado. Né? Assim, a galera conseguia andar muito mais rápido que eu tinha muita dificuldade. Mas aí a minha mãe foi atrás dessa bolsa para mim, né? E eu comecei, para honrar o sacrifício que minha mãe tinha feito, eu falei, não, vou dar o gás aqui, né? E eu também queria muito passar, né? Então, e os caras do cursinho confiaram muito em mim e tal, né? Eu ganhei a bolsa de mensalidade, mas eu tinha que pagar a taxa de material e pagar as passagens de ônibus e o negócio do lanche, né? Eu tinha que pagar o lanche também, porque eu passava o dia inteiro no cursinho, né? Quando eu ia. Eu não tinha aula todos os dias, era dia sim, dia não. Era segunda, quarta e sexta tinha aula, terça e quinta não tinha. E era engraçado que eu era tipo o mais pobre assim da sala, né? Os meninos que estudavam nessa turma eram os alunos dos principais colégios aqui de Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio, Colégio Santo Agostinho, Loyola, só colégio top aqui de Belo Horizonte, né? Que até hoje são colégios bons. E eu estudando com essa galera ultra mega atrasado, mas os caras me falaram lá que eu tinha que estudar, me orientaram do jeito que eu tinha que estudar, e eu estudava, do jeitinho que eles me orientavam. Né? Eu estudava os dias que eu tinha que ficar em casa, né? Minha mãe falou assim, olha, você não precisa ajudar em casa, você não precisa dar dinheiro aqui em casa, eu não tenho dinheiro para te dar de passagem, mas isso aí você já tem, que você juntou do seu curso, do seu estágio e do seu trabalho, e pronto, é isso. Né? Então, nessa época, enfim, era uma época mais complicada. O fato é que eu estudei. E eu estudei direitinho, tudo que os caras mandaram, do jeitinho certo, parará. Aí eu passei na UFMG, que foi no final de 2000. Eu passei na UFMG para Engenharia de Controle e Automação, que era o segundo curso mais concorrido da UFMG, só perdia para Medicina. E a galera que entrou comigo naquela turma era uma galera, assim, muito fora do normal, entendeu? Muito fora do normal mesmo. Gente muito inteligente, eu tenho contato com alguns deles hoje. Tem um que é cientista, que trabalha com física quântica em Londres, e depois foi para os Estados Unidos, e hoje ele faz parte de um grupo de 20 pessoas que estudam um computador quântico, né, um grupo que o Google está no meio, inclusive. Ele tem esse cara, aí tem um rapaz, tem um monte de gente que passou nesses concursos para auditor da Receita, auditor do Banco Central, esses concursos assim, ultra mega concorridos. Aí tem um cara que montou uma empresa, a empresa dele já foi vendida para uma empresa da Alemanha, e ele já está montando um banco. Aí tem um outro cara que começou a montar essa empresa, mas saiu no meio, hoje ele vive viajando. Então ele trabalha
cada dia ele está num escritório diferente, né? Um dia ele está num escritório na Praia do Forte, na Bahia, outro dia ele está num escritório em Barcelona, um dia ele está num escritório em Morro de Santa... acho que é não sei o que do Maranhão, um lugarzinho pequenininho do Maranhão, um dia ele está em São Paulo, morando numa cobertura. Não sei como é que o cara ganha dinheiro, eu sei que ele é inteligente pra caramba e ele consegue ganhar muito dinheiro, assim, com o conhecimento que ele adquiriu, né? Essa galera que estudou comigo no FMG. Mas depois eu continuei estudando no cursinho, né? O bom, assim, que como eu entrei no cursinho e estava indo bem, né, no cursinho, aprendi a matéria, eu comecei a ganhar umas aulas particulares e tal, mas o fato é assim, a minha vontade de fazer o FMG surgiu mesmo por causa de um desafio, né? Porque eu queria passar no ITA, só que como eu mirava no ITA, né, eu mirei no ITA e o ITA é muito alto, né? O nível é muito alto. E é assim, né? Quando você mira muito alto, mesmo que você não acerte, se você acertar um pouco mais embaixo, você já pega um negócio muito bom. E foi o que aconteceu comigo. Eu mirei no ITA e passei na UFMG no curso mais concorrido de engenharia, que tinha os melhores alunos, que a turma era mais brilhante. E foi tipo assim, foi tipo o meu prêmio de consolação, né, do ITA da primeira tentativa. Eu quase passei no ITA na primeira tentativa, né? Eu fui eliminado em português, porque eu não tinha estudado português. Mas o fato é que, graças a Deus, né, o esforço da minha mãe lá, conseguir a bolsa, me liberar de ajudar em casa, né, e o lance dos caras do cursinho apostarem em mim, eu consegui realmente fazer valer, e passei lá na FMG, e depois eu passei no ITA e tal. Legal demais essa história aí de sua mãe. Eu não sabia, ela foi muito corajosa, né? Foi muito legal essa parte. Você comentou sobre fazer o estágio, né? Que é meio que, tipo, quase o primeiro momento que a gente está trabalhando, né? Quando a gente sai do técnico, né? Aquele estágio obrigatório. Aí você contou que você viu pessoas, quer dizer, você nem conhecia, você ouviu falar de pessoas muito qualificadas que estavam tranquilas, nossa, com ar-condicionado e tal. E daí você imaginou, poxa, pessoa para chegar ali, ela fez o ITA. Isso é legal demais. É muito bom. Quando você comentou sobre a meta, eu estou terminando de ler um livro, e esse livro fala o seguinte, né, de um cara que chama Bruce Lee. Olha para você ver, ele comenta assim: uma meta nem sempre foi feita para ser alcançada. Com frequência, ela existe somente para servir como alvo. Então, você meio que mirou ali o, o seu alvo e foi nela no ITA. Isso é sensacional. Foi bem isso. Pelo que eu já escutei de você aí, você não tinha muitas condições do cursinho, tanto que no final aí sua mãe foi lá pedir tal, uma bolsa, uma ajuda, falou que queria trabalhar. Isso é espetacular. Beleza, você ganhou uma bolsa. Só que você precisa ir até o cursinho, e pelo que você me falou de onde você morava, ali em Ribeirão das Neves, se o cursinho eu imagino que é no centro de Belo Horizonte, se for o caso, é bem longe. Além do mais, você precisa se alimentar. Como que você fazia? Como que você fazia para ter dinheiro para passagem, para se alimentar ali no cursinho? Porque dá fome. Dá fome. Dá fome. E eu tava ali com 20 anos, né? 19 para 20 anos, já tinha feito 20. Então era meio que saindo da adolescência e tal, né? O lance é o seguinte: os caras lá no cursinho, eles tinham me dado a bolsa, né? Eles me deram uma bolsa para eu fazer o cursinho. E essa bolsa incluía as mensalidades. Eu acho que na época a mensalidade era coisa do tipo R$600, uma coisa assim. 500, 600, era uma coisa assim na época. E isso em 2020, né? Isso era mais já do que o salário mínimo. Porque eu lembro que quando eu fui para o ITA, eu ganhava um salário mínimo no CPOR, e o salário mínimo era R$350, né? Então, a mensalidade do cursinho era maior do que um salário mínimo, né? A minha mãe ganhava uns 2 salários mínimos, aí meu pai ganhava mais uns 2 ou 3 também. Enfim, mas não tinha muito para onde correr. Os caras me deram uma bolsa, né?
Mas eu tinha que pagar, além da passagem, do lanche, a taxa de material. A taxa de material acho que era R$ 40 por mês. Eu pagava essa taxa, todo mês eu ia lá e pagava essa taxa. O dinheiro que eu usava para pagar essa taxa, para pagar a passagem, era o dinheiro que eu tinha juntado no cursinho. No cursinho não, no estágio e no emprego, porque depois eu cheguei a trabalhar ainda numa empresa, né? Agradeço muito o pessoal da empresa também, porque foi um dinheiro importante para mim na época. Uma empresa eu trabalhava como técnico. Nessa empresa eu já trabalhava com ar-condicionado e tal. Algumas coisas que eu ia fazer, eu tinha até motorista, né, para me levar. Eu também não sabia dirigir, né? Mas tinha um motorista para me levar, porque tinha um motorista lá que prestava serviço para a empresa. Mas então, eu trabalhava com o dinheiro que eu juntei, né, da época do trabalho. E assim, para comer, né? O que eu comia? Eu ia no cursinho dia sim, dia não. Então, a aula era à tarde, eu já saía do cursinho, já saía para o cursinho com o almoço, né? Eu já tinha almoçado. E eu não levava nada, assim. Aí, quando era no meio da tarde, início da noite, assim, eu ia numa pastelaria. Aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, né? No centro, tem várias pastelarias, né? Assim, São Paulo tem várias padarias, né? Em Goiânia tem várias lojas de pamonha, né? Pamonharia, não sei como é que chama, né? Em Salvador tem lanchonete mesmo, né? Bar e tal. E aqui em Belo Horizonte é pastelaria. E tem uma famosa aqui que é a Pastelândia. E todo mundo conhece a Pastelândia, né? A Pastelândia eu acho que é pioneira. Aí tem a Pastelândia, a Pastelar, pastel não sei o quê, Rei Pastel, tem tudo aqui. E nessa época tinha uma promoção nessas pastelarias que era assim, dois salgados e um refresco por R$ 1. 3 pastéis e um refresco por R$ 1. Aí o dia que eu estava com mais fome, eu comia 2 salgados e um refresco. E o dia que eu estava com menos fome, era 3 pastéis e um refresco, porque eu gosto mais de pastel, né? E era 3 pastéis e um caldo de cana. O caldo de cana você consegue diferenciar bem o que é, né? Agora, o refresco, você diferencia mais pela cor mesmo. Então, tinha o dia do refresco amarelo, ele falava que era de laranja, ou de maracujá, ou de caju, variava, né, o que o atendente tinha recebido de informação. Tinha o refresco que era mais avermelhado, que podia ser de uva, de morango ou de goiaba, mas era assim, entendeu? O Ita é muito parecido assim, com esse, o rancho. Então, tinha essa promoção, eu pegava essa promoção para comer e eu gostava bastante. Até hoje, quando eu vou no centro de Belo Horizonte, eu gosto de comer um pastel e tomar um caldo de cana, porque me lembra um pouco dessa época, é um negócio que a gente gosta. Mas o fato é isso, eu saí do emprego, aí eu peguei um acerto para ficar de tempo e peguei um acerto para sair do emprego, eu juntei esse dinheiro, fui trabalhar, mas o que fez diferença mesmo foi a minha mãe tirar de mim a responsabilidade de ajudar em casa. Porque todo mundo que eu conhecia assim no meu ciclo de relacionamento, né, que estava mais ou menos na minha idade, que trabalhava, tinha a obrigação de ajudar em casa, porque a renda da família não era suficiente. Inclusive, nessa época, né, todo mundo que estava ali mais ou menos da minha idade, o pessoal estava trabalhando, então o pessoal trabalhava em lanchonete, trabalhava em loja e tal, só eu que estava estudando, né? E o pessoal ajudava em casa. Então, nessa época, eu via várias famílias assim que tinham filhos mais ou menos da minha idade, que estavam melhorando a casa, fazendo reforma, né, ampliando a casa e tal. Alguns compraram carro, melhoraram as roupas, e lá em casa foi diferente, né? Porque meu irmão estava trabalhando, então. Não, nesse ano ele não estava trabalhando ainda, ele estava no 3º ano. Ele também fez estágio na Vale depois. E eu não, né? Eu, na verdade, eu fiquei uns 2 anos assim, usando a mesma roupa, as mesmas roupas, né? O que eu ganhava novo era no meu aniversário, que a minha avó me dava uma meia, uma cueca, a minha madrinha me dava cueca e meia. Então eu trocava o que eu tinha de novo naquela época, era só meia e cueca, assim. No 2º ano de cursinho, que foi o ano que eu passei no ITA, aí eu já ganhava mais. Por quê? Porque eu dava aula particular, né? E a aula particular era caro na época. Eu cobrava tipo R$ 50 a hora de aula, R$ 40, naquela época era bastante. E o pessoal do cursinho me passava muita aula particular, né? Alunos que estavam com dificuldade. Ele falava, eu preciso de uma aula particular, não sei o que, se tem alguém para me indicar.
Aí eles me indicavam. Inclusive eu ganhei bastante dinheiro na época do ITA com aula particular também. E aí eu também eu trabalhava no cursinho, né? Eu ajudava a produzir material didático, então eles tinham que montar uma apostila. Aí quando eles tinham que montar uma apostila, tinha a parte da teoria que alguém escrevia, né? E alguém tinha que selecionar, pegar os exercícios e digitar. Então, no meu tempo livre, eu fazia esse trabalho de digitador, né? Então eu digitava questões para a apostila, e isso aí eu já ganhava dinheiro, né? Eu já estava ganhando bem, então eu mesmo conseguia fazer minhas coisas. Mas eu ainda não tinha o dinheiro para trocar de roupa, né? Porque eu precisava guardar o dinheiro. Olha só, durante o segundo ano que eu estava trabalhando, eu tinha mais gasto de passagem, porque também estava fazendo o FMG e o cursinho, então eu tinha que ter mais dinheiro para pagar as passagens, e eu precisava guardar dinheiro para quando eu passasse no ITA e no INE, eu viajar para lá, né? Isso foi em 2001. Então, em 2001, eu guardava dinheiro para viajar para o ITA quando eu fosse aprovado. E no ITA demorou um pouco para a gente receber o CPOR, então eu tinha que ter um dinheiro guardado, né? Eu aprendi muito cedo assim a lidar com dinheiro, né? Eu aprendi muito cedo a não gastar mais do que eu ganho, né? E esse que foi mesmo o caso da minha mãe. Na verdade, minha mãe nunca pôde gastar nada diferente do que ela ganhava, né? Porque se ela gastasse menos, ia faltar alguma coisa, e se ela gastasse mais, não tinha muito, não tinha de onde tirar. Mas foi uma fase bem interessante, assim, né, de muito desenvolvimento. Eu cresci muito nessa época, né? Porque eu tive essa segurança assim, na minha família, que eu não precisava ajudar em casa, meu pai também não cobrava que eu trabalhasse e tal. Ele até questionava um pouco o negócio do ITA e tal, mas ele não entendia direito, né? Quando eu passei no FMG, ele ficou muito sossegado. Aí nessa época do FMG, meus pais separaram, foi uma confusão e tal, aí não teve, meu pai até que parou de dar muita participação, assim, né? Ele já era mais afastado, e aí que ele parou de participar totalmente. E ficamos minha mãe, meus irmãos e eu. Meu pai ajudou um tempo ainda, depois de separar, mas depois acho que parou também. Enfim, mas o fato é que os dois me ajudaram muito, né? Me tiraram essa preocupação aí de ter que trabalhar para ajudar em casa. Graças a Deus eu não precisei, né? Depois eu até ajudei em casa, né? Ajudei depois em casa, fiz até umas gracinhas aí, depois se for o caso eu posso até contar. Mas foi isso. Bacana demais, né? Você praticamente, é o que meu pai fala, né? Você tem que virar homem, você meio que nesse período aí se transformou completamente, né? Tem um peso ali de responsabilidade maior ali, começa a correr atrás. Pelo menos, pelos alguns pais que eu conheço, né? Isso que eles esperam dos filhos em determinado momento, principalmente depois dos 16, 17 anos. Você comentou aí do seu pai, da sua mãe que te ajudaram. Teve mais alguma pessoa, assim, especial, ou mais pessoas que te auxiliaram a te motivar, a te incentivar? Não, vai, você consegue entrar no ITA, assim, não é tão distante, não. Você teve pessoas, assim, ao seu redor, além de seu pai e de sua mãe? Cara, a bem da verdade, o meu pai não foi grande incentivador, assim, não, vai lá, meu filho, você vai passar no ITA e tal, não sei o quê. Não foi isso, não, né? Até para não criar aí uma falsa imagem e as pessoas ficarem cobrando isso dos pais, acharem que os pais têm. Porque eu acho que acho que hoje está rolando uma pressão, assim, uma idealização, sabe, das pessoas. Eu acho que a sociedade está idealizando todo mundo, né? Então a sociedade tem um ideal de pai perfeito, de mãe perfeita, de presidente perfeito, de chefe perfeito. Todo mundo tem que ser perfeito para se adaptar ao que eu acredito que é certo. E eu não concordo com isso. Não acho que isso é correto. Porque não dá para exigir perfeição de ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Então, assim, e muito menos. Assim, eu não posso exigir perfeição de ninguém, né? E eu não vejo que está certo. Então, meus pais estavam longe de serem perfeitos, mas foram ótimos pais, assim, me ajudaram pra caramba. Agora, quem que me incentivou? A minha mãe me incentivou bastante, né? Mais com ações
né, com o posicionamento dela do que com simplesmente falar, né? Ela até que não falava muito. Ela sempre confiou bastante em nós nessa questão de estudo, né? Porque toda vez que a gente foi provado em relação aos estudos, tanto eu quanto meus irmãos, a gente respondeu bem, né? A gente deu podemos dizer assim, que a gente deu orgulho para os nossos pais em relação à parte de estudos e até mesmo na parte profissional, né? Pelo menos o que eles enxergam, né? Eles também não conseguem ver todos os nossos defeitos. Agora, o pessoal do cursinho me apoiou bastante, porque eles viram, né? Quando eles viram que no primeiro ano eu quase passei no ITA, eles falaram assim, cara, se a gente investir nesse cara aí mais um ano, ele vai passar no ITA. E vai ser bom para nós. Tanto é que na época teve até outdoor aqui em Belo Horizonte, colocaram minha foto no outdoor com os outros aprovados, né? E lembro que na época BH teve 8 aprovados no ITA. 7 são do cursinho tal, né? Que era o cursinho que eu estudava. Então eles me apoiavam. Os meus irmãos, eles não entendiam direito também, acho que nem eu entendi direito, né? Os meus irmãos são mais novos, eles não entendiam direito aquele negócio, eles não falavam muito, né? Adolescente geralmente é mais retraído e tal, eles não falavam muito, não. A gente ficava nas coisas da igreja e tal, então o pessoal da igreja incentivava também. Pouca gente sabia o que era o ITA, né? Tinha uma noção boa da FMG, mas eles consideravam ainda um objetivo muito distante, então não teve muita gente assim para apoiar, para ficar incentivando. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que acaba me cobrando muito, né? Então eu ficava me cobrando. Então era mais uma cobrança minha mesmo, né? Os meus amigos, eles ficavam meio irritados, assim, porque eu só queria falar de matemática, de física, de química, de vestibular, de ser engenheiro do ITA, essas coisas, né? Meu pai, como eu disse, ele foi meio assim, desligadão e tal, mas é perfil dele, né? É perfil da pessoa, de respeito. Mas quem me deu força mesmo foi minha mãe, né? Minha mãe era o bicho. Minha mãe era o bicho, ela dava força e ela estava sempre ali incentivando e tal, e ela fazia das tripas corações para a gente poder estudar. Bacana demais. Sua mãe, de vez em quando, ela aparece aqui Parece. na live aqui, dá um oi aqui, é bacana demais. Contando um pouquinho mais aí de sua mãe, Bruno, a gente sabe aqui, quem está assistindo a gente aqui nessa hora do almoço, né, pós-almoço, né, é que ela trabalhava na escola, se ofereceu trabalhar no cursinho e tudo, mas qual que era o background dela, a base dela ali? Poderia contar mais ou menos como que era? Posso. Minha mãe, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola, né? Então, ela fazia merenda, limpava a escola, essas coisas que auxiliar de serviços gerais fazem. Ela era cantineira, né? Então, às vezes ela estava na sala da venda da coxinha, ela fazia isso. E minha mãe estudou só até a 4ª série, né? Que hoje seria, até o 4º ano, né? Que hoje seria até o 5º ano. Hoje tem sim, tem o pré-primário mais 4, né? Antigamente só tinha os 4, ela estudou até esses 4. Então ela aprendeu a matéria ali do Fundamental 1, né? Eu nem sei direito o que o pessoal aprende. Então, Fundamental 1 você vai mais para brincar, né? Aprende a somar, subtrair, coisa simples assim, né? Não aprende coisa muito puxada, não, né? Eu não lembro. Minha mãe foi até a 4ª série, e meu pai foi até o 8º ano. Mas seu pai era a pessoa mais inteligente. Meu pai era estudado demais, estou o dobro. Meu pai e meu tio, talvez sejam as pessoas mais inteligentes. Nossa senhora, são tipo surreais. O tanto que eles trabalham. Isso Bruno, é um negócio importante. Assim, inteligência não tem nada a ver com o tanto que você estudou, né? É mais a capacidade de você conseguir aplicar aquilo que você estudou, né? Tem gente que termina a faculdade e não sabe fazer regra de 3. A gente já cansou de ver isso aqui. A gente faz processo seletivo, às vezes, para gente com curso superior, aí tem um teste de matemática básica, né? E
E assim, é um teste que tem uma ou duas perguntas mais difíceis, mas é um teste que mede com conhecimento de matemática básica. E tem muita gente com curso superior que não tira 40% do teste. Mas nem por isso eles deixam de ser inteligentes também. Eles têm inteligência em outras áreas e tal. Às vezes nem precisa. Mas é mais iniciativa da pessoa. Sim. Bruno, tá. Dá para me chegar meio numa conclusão aqui da sua situação naquele período, né? Sua mãe, ela tinha estudado pouco, a sua situação financeira não era das melhores, não tinha condição de pagar um cursinho, precisava de uma bolsa, e tinha que trabalhar para se sustentar no cursinho. Tem até uma mensagem que vale a pena, mas é o seguinte, não chegou a rolar uma pressão quando você resolveu sair do trabalho para, não, beleza, eu vou focar no cursinho? Não ficou muita gente falando na sua cabeça, não? Ficou, né? Porque o lugar que eu trabalhava como técnico, eu já tinha que usar terno, né, para trabalhar, porque era vinculado a um banco e tal. Então eu andava bem vestido, né? Tinha vale refeição, vale alimentação. Então já era um emprego bom assim para o meu ciclo de relacionamento, né? Então rolou uma pressão da família, né? Alguns familiares falaram assim: não, você tem que sair, você tem que trabalhar. Diretamente comigo, poucas pessoas falaram, né? Eu era meio boca dura, assim. Mas falava com a minha mãe: não, você não pode deixar o Bruno ficar negócio de estudar e tal, vai trabalhar, depois ele estuda e tal. Ela: não, vai estudar, deixa eu estudar, e vai ser melhor para ele. Então ela segurou essa pressão aí, né? Mas a minha mãe sempre embarreirou. Teve gente que falou assim: você não está sendo teimoso, porque você já tentou uma vez e não passou e tal, não sei o quê. Teve gente que falou assim: mas por que você não faz faculdade tal, e estuda de noite, trabalha de dia, estuda de noite, né? Depois faz um concurso e tal. Só que assim, a gente tinha na família uma divisão bem clara. Minha família não é um negócio assim que tem a pessoa pobre, aí a pessoa quase classe média, aí a pessoa classe média, aí a pessoa quase rica e a pessoa rica, não. A gente tem pobre e classe média na minha família. E entre pobre e classe média, a diferença é muito grande na nossa sociedade. Existe uma desigualdade social muito grande entre o pobre e a classe média, né? Só que assim, o jeito mais rápido de fazer essa ascensão, eu vejo pela minha família, era o seguinte: os meus primos que eram pobres, depois que eles fizeram faculdade, eles ascenderam para a classe média. E era muito claro, entendeu? Então assim, cara, o que você tem que fazer na vida para em 4, 5 anos você subir de classe social? Estudar. É o caminho mais fácil, mais garantido. Então se a pessoa estudar numa faculdade boa e for um bom profissional, fizer um curso bacana, em 4, 5 anos ela sobe de classe social. Tipo, o meu salário, quando eu parei de trabalhar, e o meu salário, quando eu fui trabalhar depois de formado, era quase 10 vezes o valor, entendeu? Qual é o emprego, o que a gente faz na vida que o seu salário multiplica por 10 em 4, 5 anos? E durante a faculdade eu já ganhava o dobro do que eu ganhava na época que eu trabalhava como técnico. Só porque eu tinha lá estavam colando em mim um carimbo do ITA, entendeu? E a minha mãe percebeu isso, porque os meus primos que tinham curso superior estavam bem na vida, os meus primos que tinham um primo nosso que tem curso superior na Federal, ele estava num caminho para ser executivo, e hoje ele é executivo da Unilever. Então, assim, o cara falava assim: velho, se a galera estudar, a pessoa vai subir. A minha mãe tinha isso claramente. E ela sempre teve muita vontade de estudar, e por uma questão realmente até de quase passar fome, ela não podia estudar, né? Muitos irmãos, mas ela via assim, o lance da minha mãe, tipo, ela não tinha dinheiro para comprar caderno, né? Ela não tinha caderno, ela não tinha dinheiro para comprar lápis. Então ela viu, cara, se a galera estudar, se a pessoa estuda, aí a pessoa sobe. E ela viu isso. Então, o que eu acredito que rolou na cabeça dela foi o seguinte: deixa eu ver aqui. Eu imagino até minha mãe pensando: cara, deixa eu ver aqui. Tem um monte de gente aqui falando que não é pro meu filho estudar. Tá? E eu tô olhando para essas pessoas não estudaram.
E tem outras pessoas aqui que estudaram na mesma família. Onde que eu quero que o meu filho esteja daqui a 10 anos? Eu quero que ele esteja na mesma situação dessas pessoas que não estudaram e estão falando para ele não estudar e trabalhar, ou eu quero que ele esteja na situação das pessoas que estudaram e que fizeram exatamente aquilo que ele está tentando fazer? Cara, eu prefiro que ele esteja nessa situação aqui, entendeu? Porque essas pessoas que estudaram nas boas faculdades e são bons profissionais, hoje eles têm casa, eles têm carro, eles conseguem se virar sozinhos, eles têm mobilidade, eles conseguem viajar, eles não são preocupados com o que vão comer, com o preço do pão, com o preço de nada. Eu acho que foi isso que rolou na cabeça da minha mãe. Ela falou assim, eu prefiro que o futuro do meu filho seja igual dessas pessoas aqui que estão caladinhas, achando bacana ele estudar, do que dessas outras que falaram para ele estudar, para ele parar de estudar e trabalhar, porque elas não arrumaram nada na vida, assim, que eu quero que meu filho tenha. Porque a verdade é a seguinte, Bruno, a gente pode até ser pobre, sabe? Mas eu nunca vi um pai que é pobre querer que o filho seja pobre. Falasse, não, eu quero que meu filho seja pobre o resto da vida. Eu quero que meu filho tenha as mesmas dificuldades que eu. Tipo assim, a Lucimara, né, ela tem uma... O tio da Lucimara é pedreiro, um dos melhores pedreiros que eu já conheci na minha vida. Né? Assim, todo mundo fala, todo mundo trabalha com ele. E a mãe da tia da Lucimara, a tia da Lucimara é faxineira também, né? Então ela limpa o escritório e tal. E as 3 filhas deles fizeram faculdade. Tem uma que é uma destruidora de concurso público. Qualquer concurso público que ela senta e estuda, ela passa. Eu nunca vi igual ela. A gente brinca assim que ela é meio distraída, né? Você conta uma piada para ela e ela demora uns 20 minutos para rir, ela atravessa a rua meia voada, assim, você tem que puxar ela. Mas falou que o negócio é concurso público, a menina atropela, entendeu? E eu lembro dos pais dela, assim, depois que os pais dela terminaram de pagar a faculdade, eles conseguiram comprar carro, eles conseguiram começar a viajar, entendeu? A mãe dessas primas da Lucimara trabalhava na faculdade para ajudar, recebendo um pedaço em bolsa. Eu não conheço nenhum pai que quer, nenhuma mãe que quer que o filho fique pobre o resto da vida, ou que o filho tenha dificuldades, entendeu? E com a minha mãe não foi diferente. Não sei o que a gente torna esse assunto. Mas vamos lá. Eu te perguntei aqui, né, sobre se teve muita pressão quando você estava nessa vontade de entrar na universidade pública. E você respondeu bem aqui. Uma pessoa aqui, quer ver? O nome dela é B.S. France. O senhor recebeu muitos comentários negativos, por exemplo, o ITA não é possível para você. Como o senhor lidou com os comentários semelhantes? Imagino que sei que você comentou, respondeu ela bem, né? Obrigado por estar participando. Bruno, tá. É interessante como sua mãe teve um papel mais do que fundamental na sua vida, né? Naquele momento ali que você estava estudando, imagino que ainda hoje tem um papel muito fundamental na sua vida. Mas pensando aqui, por tudo isso que você passou, beleza, você ralou demais, estudou demais, como que foi o dia que você foi aprovado na UFMG? Tipo, sua aprovação na UFMG, como que foi? Cara, quando eu fui aprovado na UFMG, eu já tinha, depois do vestibular eu fui para conferir as provas, né, conferir as notas e tal, e eu tinha uma expectativa muito boa que eu fosse passar. Quando eu passei da primeira para a segunda etapa, aí eu fiquei bem tranquilo, porque a segunda etapa era só provas específicas para quem vai fazer engenharia. Então era português, matemática, física e química, né? Então era muito parecido com o vestibular do ITA. A parte de inglês eu já tinha passado na primeira fase. Então, assim, eu fiquei muito confiante, né? E realmente eu fui muito bem nas provas de matemática, de física e de química do vestibular do FMG. Muito bem mesmo. E a gente tinha uma expectativa assim que eu fosse passar já. E nessa época, eu passei entre o vestibular do FMG, entre o último dia do vestibular da UFMG e o resultado, eu passei lá no cursinho, né, para agradecer para o pessoal, falei assim, cara,
eu vim aqui para agradecer vocês e tal, e se vocês tiverem algum material que vocês precisem digitar para colocar e tal, para montar as listas, eu ganhei um computador e eu posso fazer para vocês, assim, até como uma forma de retribuição. Aí os caras, tá bom, vem aqui. Aí eles me chamaram para uma sala, os diretores falaram assim, ó, Bruno, a gente acha que você tem grande chance de passar no ITA. E a gente está a fim de investir em você. O que você acha de você fazer o cursinho com a gente de novo? E eu falei, interessante. Eles falaram assim, a gente sabe que você não tem nem dinheiro para pagar a passagem, então nós vamos te dar o dinheiro da passagem e você pode continuar fazendo seu primeiro semestre lá. Você vai ser... Aí você fica estudando aqui com a gente e tal, e trabalha. Aí eu aceitei na hora, né? Eu sei que eu fui, e eu tava lá digitando questão e tal, não sei o quê. Aí foi o dia do vestibular da UFMG. E os caras do cursinho falaram assim, o dia do resultado. Falaram assim, não, vamos ver quem passou. Aí a gente desceu. Aí o que aconteceu? O nome saiu no jornal. Aí alguém foi olhar no jornal e viu o meu nome e falou para minha mãe. Aí minha mãe comprou o jornal. Nessa hora eu já sabia que eu tinha passado. Então eu saí com um dos coordenadores lá do cursinho e a gente foi na escola de Direito da UFMG olhar a lista de aprovados para ver os alunos do cursinho, né? E aí eu vi o meu nome. Na hora que eu vi meu nome lá, eu falei, cara, foi impressionante. Na hora que eu vi o meu nome na lista de aprovados da UFMG, foi como se tivesse caído um caminhão das minhas costas. Cara, eu falei assim, graças a Deus, tá resolvido. Eu posso até não passar no ITA, mas, cara, aquilo me deu uma leveza, porque eu sabia que eu estava num caminho agora sem volta, entendeu? Dependia só de mim. Porque eu tinha passado Engenharia de Controle e Automação na UFMG, que era o curso mais concorrido da área de exatas. Só não era mais concorrido, inclusive, do que medicina. Então, e aí a minha mãe já sabia, né? Porque ela pegou o jornal e ela pôs uma faixa, né? Quando eu cheguei em casa naquele dia, já tinha uma faixa, Bruno, parabéns pela sua aprovação na UFMG e tal. Colocou uma faixa. É que nessas horas, assim, né, a gente zoa muito. Não, o pessoal pobre gosta de faixa, leva marmita para os lugares, carro de som e tal. Mas E minha mãe pôs uma faixa, né? E eu lembro que na época que um aluno nosso passou no ITA, era um aluno até bem financeiramente, né? Pai empresário, mãe empresária e tal. Eles colocaram uma faixa para ele também, né? Mas assim, é legal demais, né? A minha mãe colocou essa faixa lá na porta de casa, para todo mundo saber, né? Porque é assim, Bruno, o que acontece? A pessoa, quando ela é mais pobre, a gente que é mais pobre, assim, quando a gente é mais pobre, a gente é muito humilhado, né? A gente passa muita humilhação, as pessoas não respeitam, né? Quando as pessoas olham assim para um filho de faxineira, elas olham para o menino e já pensam, putz, esse menino aí não vai virar nada. Bom será se ele não virar bandido. A sociedade é muito assim, entendeu? E a gente percebe isso no olhar da pessoa, né? E a minha mãe, ela viveu isso um pouco, né? Porque ela trabalhava na escola e ela tinha os filhos adolescentes estudando na escola e as outras professoras tinham seus filhos adolescentes também, né? E as professoras, né, como toda mãe, né, é justo, chegavam na cantina, né, para conversar totalmente orgulhosa. Ah, meu filho passou em tal lugar, meu filho fez isso e tal. E minha mãe lá na dela, né? O filho dela tinha 20 anos, ainda estava estudando para entrar na faculdade, né? Eu não tinha passado ainda. E mesmo que eu era o melhor aluno da escola do bairro, mas assim, cara, para as pessoas nada. E na hora que eu passei no FMG, para ela foi meio que uma realização também, né? Porque agora alguém chegasse na cantina falando,
falando, meu filho passou, não sei o quê. E sempre tem aquela pessoa que fala, e o seu, né? Sempre tem aquela pessoa, assim. Todo lugar tem gente assim. E quando alguém chegava lá, meu filho passou em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê, era engraçado, que as outras cantineiras, né, que trabalhavam com ela, falavam assim, o filho da Vânia passou em engenharia na UFMG e passou em primeiro lugar. Mentira, eu não tinha passado em primeiro lugar. Aí a minha mãe, não, ele passou no primeiro semestre. Aí vinha assim, a galera, entendeu? E aí o pessoal começava a procurar minha mãe, falando, não, Vânia, o que você fez que você trabalha aqui na escola, seu filho passou em engenharia na UFMG, né? E o que você fez e tal? Aí o pessoal, aí virou, entendeu? O pessoal queria saber o que ela tinha feito. Aí o pessoal me chamava para dar palestra na escola, para contar o que eu tinha feito, para eu falar, não, que a escola... E aí a diretora, né? Não, vem aqui para você falar que a escola é muito boa e te ajudou. Cara, as professoras eram muito boas e tal, né? Mas eu não era o aluno exemplar na escola, né? Mas, assim, acabou servindo de motivação pro pessoal do bairro. Então, muda muito, né? Quando o estudante passa num... Eu acho que talvez por isso, para os pais, seja tão importante os filhos passarem numa universidade pública boa, porque é meio que uma comprovação do sucesso dos pais, como pais, entendeu? Porque, no final das contas, quando alguém vê alguém com um carimbo da UFMG ou de outra federal, Federal do Ceará, Federal de Pernambuco, Federal do Amazonas, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul, cara, aquela pessoa tem um carimbo que meio que é um futuro garantido. E quem garante o futuro de um adolescente é o pai, a mãe. Então todo mundo quer saber o que o pai e a mãe dessa pessoa fizeram para essa pessoa passar na federal, porque eu também quero que aconteça com o meu filho. Né? Se você for pensar bem, a faculdade de medicina particular é muito cara, é tipo 5 mil reais é mais barata. E os pais ficam assim, poxa, se o meu filho passar na UFMG para medicina, igual foi o caso do Gabriel Simão, do Gabriel Eduardo, que são os nossos alunos, ou da Bianca, que passou em medicina na Unicamp, e os pais ficam assim, cara, eu sou o melhor pai do mundo, eu sou a melhor mãe do mundo, porque eu resolvi, meu filho está com a vida resolvida com 18 anos. Entendeu? Não depende mais de mim. Ele é uma pessoa praticamente independente. Agora ele já está na iniciação científica na escola, ele participa desse grupo, ele faz isso, ele faz aquilo. Inclusive, ele está participando de uma feira de recrutamento, ele vai fazer uma entrevista de estágio em São Paulo, no Centro Econômico, ele vai fazer uma entrevista no Albert Einstein para um estágio. Que é isso que acontece, entendeu? O filho pula de patamar e o pai fica lá só olhando assim, vai meu filho, manda brasa. E todo mundo olhando pro pai, fala, cara, queria ser igual aquele pai, queria ser igual aquela mãe ali, entendeu? E querem pedir conselho. Tem certeza disso, que, por exemplo, você fez federal, seu irmão fez federal, você e seus outros irmãos. Mas todo mundo deve querer saber o que seus pais fizeram. Como que você fez? Se você tem quarta série, sua mãe tem quarta série, seu pai tem oitava série, e os filhos são todos, um está fazendo, por exemplo, você está fazendo mestrado em neurociência, né? Isso. Pois é. Não, o que seu filho faz? Meu filho, ele faz mestrado em neurociência na UFMG. O que é neurociência? O pessoal nem sabe explicar, entendeu? Meu pai não sabe o que é, mas eu sei que ele fala. É lógico que ele vai falar, ele é bobo. Eu falo da Maria Luísa dançando balé. Tá dançando balé, todas as menininhas, todas iguais, cada uma faz uma baguncinha, erra e tal, mas na minha cabeça a Maria Luísa fez certo e tá todo mundo seguindo o passo dela, entendeu? Porque é minha filha. Eu tenho certeza que o pai que está do outro lado, do meu lado, está pensando a mesma coisa. Ah lá, ó, todo mundo seguindo o passo da Sofia. E o pai da Júlia, ah lá, ó, todo mundo seguindo o passo da Júlia. Entendeu? A gente é muito orgulhoso. Isso é bonito demais.
Isso é bonito demais, né? E mostra como que a educação transforma completamente a vida da pessoa envolvida e ao redor. A educação é algo espetacular. É, Bruno, você comentou dessa mudança que teve ser aprovado no FMG. Tá, mas a gente sabe que você foi mais adiante ainda, né? Você estava mirando mais alto ainda, que era o ITA, né? Foi o ITA. Quando você foi aprovado no ITA, como que foi essa sensação? cara, no ITA foi um negócio assim, né? Eu lembro que no ano anterior eu tinha feito o IME e o ITA. E depois da prova de matemática do IME, eu cheguei em casa, isso no final de 2000, eu falei assim, mãe, a pessoa que passa na prova do IME não é de Deus. Ela tem algum problema. É impossível resolver aquela prova. Aí beleza, isso com 6 meses de preparação focada, né? Aí no ano seguinte, eu estava lá no meio da prova do ITA e eu cheguei em casa, era tipo o segundo ou terceiro dia. Eu cheguei em casa e minha mãe estava chorando. E aí eu falei, mãe, o que a senhora está chorando? Ela, não, meu filho, é que aconteceu isso e isso. Eu, como assim, mãe? Não, meu filho, na verdade o professor ligou e falou que você passou no IME. Eu falei, caramba, eu passei no IME. E eu não esperava passar no IME, porque eu tinha ido muito mal na prova de matemática, né? Eu tinha errado umas besteiras lá, tanto é que foi minha menor nota. Eu tirei 4, era o mínimo para passar. E eu lembro que a minha mãe chorou e tal, a gente ficou super feliz e tal. Aí eu fui pro vestibular do ITA, né? Aí eu fui pro vestibular do ITA e terminei de fazer as provas e tal. No ano que eu passei no ITA, quando eu passei no ITA, lá em casa não tinha internet, então eu saí cedo de casa, fui para o UFMG, entrei no laboratório lá do UFMG e fui ver a lista, né? E eu fui passando nome por nome. E meu nome é B, né? Então, tipo, segundo da lista. Aí tinha lá Alexandre, tinha André de Oliveira, de Menezes, fui passando os nomes. E naquela época a internet carregava aos pouquinhos, né? Aí fui passando nome por nome por nome. Quando apareceu o meu nome, cara, eu nem quis ver o resto da lista. Eu lembro que eu saí correndo na UFMG, falei, cara, passei no ITA e tal. E aí, tava vazio, porque tava na época de férias, eu encontrava as pessoas assim, e eu doido para encontrar alguém para eu contar, entendeu? E não tinha ninguém para contar. Eu encontrei um amigo meu, contei para ele, a gente foi almoçar lá no bandejão da UFMG, e aí ele falou para um amigo dele também, e o amigo dele falou assim, ah, interessante, não sei, né? Depois, o que é esse negócio de ITA? O que é isso? O cara não sabia, né? E aí eu cheguei em casa, aí, pô, minha mãe ficou super feliz, né? O fato é que depois que eu passei no ITA, né? A minha mãe sabia, assim, que a minha vida estava resolvida. Depois que eu passei no ITA, a minha mãe sabia, a vida do meu filho está resolvida. Ele não precisa se preocupar mais, eu não preciso me preocupar mais. Eu já fiz a minha parte. Eu acho que foi isso que ela pensou. Pensou assim, eu já fiz a minha parte. E realmente foi isso, assim, cara. Eu vejo aqui, eu sou muito agradecido a tudo que a minha mãe e que meu pai fizeram, né? Eu vejo que os nossos alunos aqui são muito agradecidos aos pais deles, né? Tem meio que um padrão, assim, de que quando a família abraça a causa da aprovação, ela é muito mais fácil, né? E foi bem isso que aconteceu comigo. E depois ela foi lá no ITA, né? É engraçado que o ITA fica numa base militar, né? E a gente ficava nos alojamentos, e o alojamento era assim, um corredor gigantesco, com as portinhas, né? E de vez em quando sai alguém de dentro da porta, assim, que é um aluno. Aí, na época, estava passando aquele filme Carandiru, ela foi e brincou, caramba, Bruno, isso aqui é o Carandiru. Quando ela foi lá na formatura do CPOR, né, que é no final do primeiro ano. Foi a primeira vez que ela foi no ITA. Aí ela conheceu lá, e eu estava fardado ainda, né? Eu lembro que a Lucimara foi também. Então, assim, cara, foi um negócio bem legal, né? Foi bem legal, assim, foi bem legal. E é fantástico, cara, assim, a realização que a gente vê, assim, que os pais têm quando os filhos
conseguem de fato passar naquele vestibular que é tão concorrido é muito grande. Às vezes a gente tem a impressão que o pai fica mais empolgado que o filho, né? A mãe fica mais empolgada que o filho. Às vezes a gente tem essa impressão. E não sei se essa impressão é tão errada assim, não. O meu pai, ele é muito mais empolgado do que eu da pós-graduação. Todo dia ele me pergunta. Eu falei, pai, não tá tendo aula. O FMG tá parado. Mas e aí? Não tá tendo... Você já viu o cérebro já na mesa? Não, pai, ainda não. É impressionante a empolgação deles. É algo maravilhoso. É muito, muito, muito bom mesmo. Bruno, contou aqui uma parte importante dessa história, muito bonita. Quando você foi aprovado ali na FMG, quando você foi aprovado no ITA, beleza. E quando você saiu do ITA? Esse carimbo ITA, o quanto ele impactou sua vida, impactou a vida de sua mãe, de seu pai, de seu irmão, ao redor de você? Cara, a minha vida impactou bastante, assim, né? Porque eu pude fazer várias coisas que eu nem sonhava, assim, que eu poderia fazer, né? Viajei para vários países, trabalhei com gente muito boa, em empresas muito grandes, tive a oportunidade de montar uma empresa e se eu não tivesse feito ITA, com certeza teria sido muito mais difícil. Agora, a vida da minha mãe até que não impactou muito, não, porque ela é muito simples, né? Então ela não é de ficar cobrando as coisas, assim, eu ajudava um pouco em casa, depois de formado já podia ajudar com mais tranquilidade, mas ela nunca foi muito de cobrar, não. Eu cheguei a falar com ela algumas vezes de mudar de casa, ela não rende, toda vez que fala de mudar de casa, ela meio que desconversa, ela não rende muito esse assunto. Ela teve umas coisas que eu fiz que foram legais, né? Assim, que eu acho que ela gostou. Na época que eu morava em Portugal, eu levei ela, né? A gente já morava com a Lucimara lá, a gente já estava casado, e os pais da Lucimara foram, né? Eles conseguiram, eles tinham uma grana para se bancar, e eu levei a minha mãe, né? Eu falei, mãe, vem, vamos também e tal, para a senhora conhecer. Aí a gente foi, ela conheceu várias cidades de Portugal, depois ela passou em Roma, aí foi lá no Coliseu, ela foi em Paris, então ela foi lá na Torre Eiffel e tal. Foi até engraçado na Torre Eiffel. Como é que foi minha mãe na Torre Eiffel, né? Ela estava vendo a Torre Eiffel só de longe, né? A gente andando e ela via, a Torre Eiffel lá na frente, a Torre Eiffel lá na frente. Aí eu falei, mãe, vamos sair para a gente dar uma volta e tal. A gente foi todo mundo. E eu já tinha ido em Paris, acho que umas 2 vezes antes, né? Então eu conhecia alguns caminhos, assim. Então eu fui por um caminho e a gente foi andando por uma rua. Eu falei, mas vamos passar ali. Ela, Bruno, não tem nada aqui nesse lugar e tal. Mas o fato é que esse lugar, quando virava a esquina, assim, você dava de frente com a Torre Eiffel. Uma vista maravilhosa, você via ela perfeita, né, toda aquela região ali em volta da Torre Eiffel, tudo super iluminado e tal. E aí e um monte de gente ia lá só para tirar foto. E aí eu levei minha mãe, eu lembro que ela chorou, ficou super emocionada e tal. Então isso foi uma coisa assim que eu tive a oportunidade de fazer, né? A gente já viajou para outros lugares, né? Na época que eu morava em Salvador, então ela já foi para lá algumas vezes. A gente viajou uma vez para os Estados Unidos, né? Para visitar minha irmã. Ela foi também, e era engraçado, né? Minha mãe lá nos Estados Unidos e tal. Que ela é muito simples, né? E ela sempre fala, Estados Unidos, e ela estava indo. Agora ela vai direto, né? Quase todo ano ela vai, assim, para visitar a minha irmã, né? Ela já foi para alguns lugares que eu ainda não fui, né? Mas aí é graças mais à minha irmã. Ela foi para o Canadá, eu não conheço. Foi engraçado que ela foi sozinha, sem saber uma palavra de inglês, daqui para o Canadá fazendo escala. Acho que ela fez uma escala no México, se não me engano. Mas com certeza isso só foi possível porque ela investiu na educação dos filhos dela, né? E hoje ela não precisa preocupar com os filhos, né? Os filhos sabem se virar muito bem, mas porque ela investiu quando eles ainda eram adolescentes. E a educação é investimento, você tem que fazer assim, pensando no futuro, e é um investimento que dá muito retorno, né? Porque ele dá um retorno de tirar um peso da sua cabeça, não tem peso, né? Porque você já resolveu a vida dos seus filhos, já está resolvido.
A educação proporciona isso. Mas foi legal, a gente viajou bastante. Agora não está podendo viajar por causa do negócio do Covid, né? Mas a gente tem plano aí de viajar. Eu tô querendo ir lá visitar minha irmã, né? Ainda não visitei minha sobrinha. Depois que ela nasceu, minha mãe vai, com certeza. Antes do Covid, minha mãe estava lá nos Estados Unidos. Acho que até janeiro ela estava lá. Graças a Deus não pegou Covid. Nossa, ainda bem. Isso é legal demais. Eu tenho uma promessa com eu e meu pai, e a gente se prometeu aí que a gente vai lá na Patagônia, lá. Sou doido para ir. E ele já, de vez em quando ele me cobra, e aí, Bruno, quando a gente vai? Ele tá marcando aí, sou doido para conhecer lá. Bruno, pensando um pouquinho mais, finalizando aqui o nosso episódio, né? Bem emotivo. Tá, hoje eu trabalho no quadro, sou muito feliz onde eu trabalho, tenho crescido bastante, agradeço muito por isso todo dia. E eu queria saber o que sua mãe tem a ver com o quadro. Cara, esse negócio é engraçado, né? Porque um dos motivos que me fez querer ir para o ITA e tal foi querer montar uma escola de excelência algum dia, né? E hoje, graças a Deus, posso dizer que a gente tem uma escola online de excelência, né? Inclusive, a gente tem agora as turmas de ensino médio, com alunos que estão no primeiro, no segundo ano do ensino médio. Já tinha, né, antes, mas agora tem turmas específicas para essa galera. E eu meio que realizei isso, estou realizando esse sonho, né, de ter uma escola bacana, né, uma escola que realmente ensina para as pessoas, que realmente ajuda a transformar a vida das pessoas. Só que na época que eu falava que eu queria ser professor, a minha mãe não era muito a favor, não. Porque ela conhecia o professor, né, sabia o tanto que o professor trabalhava, sabia que o professor não era muito valorizado, né, que a vida do professor é muito difícil, e ela não queria isso, né? Ela falou assim, pô, mas você vai pegar um diploma de engenheiro do ITA e vai virar professor? Que negócio é esse? Como é que funciona isso, né? Mas o fato é que a gente acabou, né, junto com a Lucimar, é claro, e depois com todas as pessoas que vieram, a gente montou o quadro, né, e hoje eu dou pouquíssimas aulas, hoje eu ensino aos alunos mais como que eles estudam, como que eles aprendem, né, por quê? Porque tem professores que são muito melhores que eu, né, para ensinar eles a matemática, física, química, geografia, história, enfim, todas as disciplinas. E assim, mas o sonho que eu tinha de criar uma escola boa e mais acessível para todo mundo, a gente conseguiu realizar, né? Está conseguindo realizar. Porque no final das contas, o racional, né, de preço por trás do quadro sempre foi esse, né? Se o aluno ganhar bolsa integral, ele vai pagar só o dinheiro da passagem. E hoje o nosso preço não é o mesmo preço da passagem de ônibus. Por quê? Porque a passagem de ônibus subiu muito. Então a gente é mais barato do que pagar passagem de ônibus. Mas o racional era esse, porque foi o que eu tinha de oportunidade na época, né? Na época eu tive a oportunidade de estudar o custo da passagem de ônibus. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma escola que dá essa oportunidade para as pessoas ao custo das passagens de ônibus. Né? Então, a pessoa pode estudar de casa, então aquele dinheiro que ela ia usar pagando passagem de ônibus, ela paga para nós, né, como valor para estudar no quadro, e a gente organiza tudo, a gente contrata professor, corretor de redação, monitor, monta todo o conteúdo, oferece na plataforma, cuida da plataforma, enfim. Mas tudo isso porque eu consegui passar no ITA, né, e fazer o ITA e tal, e eu não teria conseguido passar no ITA se não fosse o apoio da minha mãe, né. Então, na verdade, se a minha mãe não tivesse agido, né, além das possibilidades dela, que foi o que aconteceu, hoje não existiria quadro. Né? Não tinha quadro. Qual que é o nome dela? Vânia. Vânia. Obrigado, Vânia. Dona Vânia. Dona Vânia. Obrigado, dona Vânia. É isso aí, Bruno. A gente conseguiu pegar tudo para responder. Eu tive bastantes perguntas hoje, né? É bem interessante esse tema, né? Eu gosto bastante. Quando a educação transforma, revoluciona, né? Tudo desenvolve. É isso. Tem algum comentário? Tem alguém que você quer comentar? Não, acho que não, tá aí, né? Não? Meu irmão assistiu tudo aí, tá aí para o ou contrariar o que eu estou dizendo, né? Tem uma pergunta dele aí, inclusive. Deixa Olha eu isso. colocar aqui.
Gilson Werneck. Como deve ser a proporção ideal entre o apoio financeiro, emocional e sentimental dos pais para a aprovação dos filhos? Então, essa pergunta aí é uma pergunta meio complicada, né? Porque eu não acho que tem resposta certa, né? Porque cada família é de um jeito. Tem pais que só conseguem dar o apoio emocional e sentimental. Tem pais que só conseguem dar o apoio financeiro. Por quê? Porque o pai tem dinheiro pra caramba, mas ele tem as lutas interiores dele, né? Tem depressão, enfim. E que todo mundo tem as suas características, né? Então, eu não acho que tem uma proporção ideal, não. Eu acho que a proporção ideal é aquela proporção que a pessoa consegue dar. Acho que essa é a ideal, assim. Acho que a postura tem que ser de, cara, tá tudo certo, entendeu? Assim como eu não sou perfeito, os meus pais não são perfeitos, e assim como meus pais não são perfeitos, os meus avós não são perfeitos, assim por diante, e tá tudo certo, entendeu? Cada um dá aquilo que pode. E é ótimo isso. Pronto, e tá bom, já é suficiente, né? O que eu precisava para chegar até aqui, os meus pais me deram, até mais do que eu precisava. E eu tenho certeza que com isso eu consigo ir muito mais longe. Né? E é isso que a gente até fala para os nossos alunos aqui, né? Eventualmente aparece um aluno que compartilha com a gente alguma situação familiar, né? Ah, meu pai isso, minha mãe aquilo, não sei o quê. E a orientação que a gente tem aqui desde o início do quadro é assim, olha, a gente não tem competência para lidar com temas emocionais e sentimentais familiares. A gente está aqui para ensinar os alunos a estudar de uma forma que eles vão aprender, né, que vai respeitar a realidade deles, as individualidades deles, quando eu falo dos alunos, né, e que vai ser a melhor maneira para eles passarem no vestibular. A gente foca na personalização da experiência de estudo. Né? Essa parte emocional, familiar, a gente não tem competência para fazer isso. Quem tem competência para fazer isso são os pais. Eles sabem o que é melhor para os filhos deles, sempre. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É isso. Episódio bem bacana, muito bom, adorei. Gente, se vocês gostaram, por favor, e ainda não são inscritos no canal do YouTube, ou vocês estão assistindo pelo Facebook, dá uma pulinha ali no canal do YouTube, se inscreve nele e ativa o sininho para ser notificado, para a gente bater um papo interessante, ajudar vocês um pouquinho aí no conseguir orientar os seus filhos, tudo bem? É isso, um grande abraço